22 de março de 2026, bem-vindos ao Agrofag. Estamos no ar aqui na KTV e também no nosso canal no YouTube. Professor Celso, mais uma edição juntos por aqui. Bom dia, Tonela, tudo bem? Bom dia a todos. Começando mais um programa e também uma nova estação, chegou o outono. Veja só o que a nossa equipe preparou para o programa de hoje. Olhem só esses tomates. A plantação abastece a merenda escolar em Cascavel, uma variedade que produz frutos resistentes e saborosos. Olha o sabor e a textura dela. É uma tomate que tem muita massa. O cheiro dela, um cheiro totalmente diferente desses outros tomates. A adubação natural das lavouras com o uso de dejetos de animais pode suprir a necessidade de fertilizantes químicos. É o que indica uma pesquisa realizada pelo IDR Paraná, em propriedades na região oeste do estado. Em Toledo, um produtor rural já utiliza essa técnica de adubação e colhe bons resultados. É preciso pensar no aproveitamento desse material. Esse material tem muito valor para o solo, para a vida do solo, para fertilizar o solo. No estúdio, especialistas falam se isso realmente é possível. Os impactos da guerra para o agronegócio. Fertilizantes e óleo diesel são os insumos mais afetados. Conversamos com empresas e profissionais da área para saber se os reflexos já podem ser sentidos por aqui. A Isa tem dicas sobre a produção de rosas e o momento certo para fazer a poda das plantas. A poda é um dos manejos mais importantes no cultivo da roseira. Ela tem função direta na renovação da planta e na indução de novas florações. Direto de São Paulo, tem informações sobre a posse da nova diretoria da Andave, a Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos. Pesquisadores da Embrapa lançam plataforma para monitorar as doenças da suinocultura. A DAPAR faz alerta sobre o controle do greening, doença que ataca as plantações de cítricos. E no Agrofag, 5 anos, vamos até Toledo para rever as técnicas utilizadas na produção de feno. Professor Celso, dá uma olhada nesses tomates aqui na tela. Que coisa mais linda, professor. São lindíssimos, Antônio. Olha só, e a gente vê esse vermelho bem intenso, vibrante, né? Aí na produção, temos mais uma foto em que o produtor abriu esse fruto para a gente ver. Que bonita, né? Bastante polpa aí. A natureza é fantástica, né? E muito bonita essa foto, excelente. Legal demais. Olha só. Dá vontade de fazer uma pizza. Dá. Molho de tomate, né? Coisa Colocar louca. na pizza. Nossa, bom demais. Professor Celso, essa produção fica aqui em Cascavel mesmo, lá na propriedade dos irmãos Tavares. E a nossa equipe foi até lá para saber que variedade é essa desse tomate bonito aí e também saber um pouco mais sobre o manejo. Vamos ver? Vamos lá. Esta propriedade tem 31 hectares e fica localizada no reassentamento São Francisco, em Cascavel. A principal atividade é a agricultura, mas uma parte da área é dedicada à produção de tomates. A estufa foi construída há 3 anos e possui 1.200 tomateiros. Osíris e Dilmar são os irmãos responsáveis pelo manejo e comercialização. Eles decidiram investir na atividade porque identificaram uma oportunidade de mercado. A gente tinha leite, parou um pouco com o leite e viemos para a estufa. E daí a gente tem a soja e tem o milho e a gente diversificou com a tomate. Tomate não tem produção em Cascavel, a questão de mercado e coisa. E tinham deixado o mercado garantido para a merenda escolar e coisa que tinham a venda garantida e coisa, por isso a gente optou pelo tomate. A variedade escolhida pelos produtores foi a Coronel. Ela é conhecida por ser resistente e se adaptar com facilidade a diferentes condições de cultivo. Os tomates pesam de 200 a 230 gramas. A gente optou por plantar essa variedade, que é uma variedade resistente a doenças, a pragas. É uma variedade das mais produtivas que tem. É uma das mais indicadas para a estufa. Ao sabor e a textura dela. É uma tomate que tem muita massa. O cheiro dela, um cheiro totalmente diferente desses outros tomates. E é um tomate de longa vida que aguenta bastante o tempo dele dentro da estufa, para transporte também. As plantas possuem crescimento indeterminado e podem chegar a até 10 metros de comprimento. Esta é a primeira safra em que elas estão sendo conduzidas sem podas. Com essa técnica de manejo, Osíris pretende aumentar o rendimento.
A gente está com outro manejo nessa safra, que a gente chegava aqui e podava ele nessa altura aqui. Daí acabava a produção. Tirava essa aqui e acabava. Agora a gente fez essa outro manejo, a gente leva ele para baixo, lá ele vai descendo. E conforme ele vai crescendo, ele vai saindo os cachos de tomatinho, aqui tem as florzinhas, e vai descendo até no chão. Isso vai dar um aumento de produção aí de uns 40% no mesmo pé de tomate. A irrigação funciona via gotejamento 2 vezes ao dia. A primeira no começo da manhã e a segunda no fim da tarde. O combate às pragas é feito com armadilhas, utilizadas principalmente para atrair insetos. Com relação às doenças, o produtor acredita que a saúde do solo e o bom manejo na hora do plantio são fundamentais para o controle. O segredo dela é um solo bem corrigido, a adubação de base, que eles falam, a base, o plantio dela, né? E daí depois para frente é com cada semana, cada detalhe que dá na planta você consegue detectar o que é, né? Por exemplo, um ídio, que nem esse aqui é um ídio que deu, é uma doença que dá, mas por exemplo, assim, ela não é uma doença grave. Se fosse uma doença, um nematóide, uma artracnose, tinha perdido tudo. E essa aqui é uma doença menos prejudicial, vamos colocar assim, né? Nessa safra, o maior problema então foi o ídio, o maior desafio? Foi o ídio. Por causa das temperaturas, deu muita interferência. Por exemplo, assim, de manhã era muito frio e de tarde dava muita oscilação de temperatura, né? Mas daí foi passado umas aplicações com leite e ele não resolveu. Daí a gente passou, com indicação do agrônomo, foi passado outro produto mais específico e da onde que ele conseguiu controlar. Pode ver que aqui para cima já ele não tem mais, ó. Ele pegou essa fase aqui até aqui, para cima aqui, pode ver que ó, a folha está sadia já, ó. A colheita é realizada 2 vezes ao ano e a expectativa dos irmãos é de que nesta primeira safra ela chegue a 12 toneladas. Só hoje foram colhidos 100 quilos, destinados a uma mercearia de Cascavel. Mas a maior parte da produção é vendida para a merenda escolar do município. O próximo passo é tornar a produção orgânica. A gente está no sistema biológico. Primeiro a gente vai passar com ele por biológico para depois introduzir o orgânico, né? Porque daí a gente já pega a experiência e tem que ter esse tempo de conversão para ser orgânico e coisa, daí nesse intervalo a gente já está se adequando para o orgânico. Bonito de ver esse trabalho, né, professor Celso? A agricultura familiar brasileira é fantástica, é um espetáculo. Espetáculo mesmo. E professor, olha só quem está de volta depois de um período de férias, está aqui com a gente na tela, a Isa. Até que enfim, Isa, vamos ao trabalho. Bom dia, Isa, tudo bem? Bom dia, Antoniela. Bom dia, professor Celso. Tudo bem? Aproveitei aí uns dias de férias, aquele descanso merecido de começo de ano, passei com os amigos, vi a família e agora estou pronta para voltar ao trabalho. Olha aí, muito bem, Isa. E onde é que você está agora? Agora eu estou aqui na horta, na Fazenda Escola, acabou de chover e a gente está na área onde tem umas roseiras, que é um cultivo para aula prática e também é o conteúdo do meu quadro para o Agrofag dessa semana. Muito bem, vamos dar uma olhada então no seu quadro especial, Isa na Fazenda Escola? Dá uma olhada. A roseira é uma das plantas mais cultivadas em jardins e quintais, muito valorizada pela beleza das flores, cores e o perfume que chama a atenção em qualquer ambiente. Mesmo sendo uma planta bastante adaptável, a roseira depende de condições de cultivo ideais. Para quem quer cultivar uma roseira em casa, o primeiro ponto de atenção é a escolha do local. A planta precisa de boa luminosidade, com pelo menos 4 a 6 horas de sol direto por dia. Em ambientes com pouca luz, o crescimento até acontece, mas a floração é reduzida e a planta se torna mais suscetível a pragas e doenças. Outro fator importante é o solo. A roseira se desenvolve melhor em solos bem drenados, ricos em matéria orgânica e com boa aeração.
Em vasos, isso se torna ainda mais importante, já que o excesso de água pode causar apodrecimento das raízes. O ideal é utilizar um substrato leve que permita drenagem eficiente, evitando o encharcamento. A poda é um dos manejos mais importantes no cultivo da roseira. Ela tem função direta na renovação da planta e na indução de novas florações. O ideal é realizar podas mais intensas no período de inverno ou no final do ciclo de floração, quando a planta entra em um momento de menor atividade. Nesse tipo de poda, o objetivo é reduzir entre 1 e 2/3 da planta, retirar ramos velhos e estimular a brotação de novos ramos produtivos. No dia a dia, também é importante fazer podas de manutenção. Isso inclui a retirada de flores já secas, ramos doentes, galhos muito finos ou mal posicionados. Esse tipo de manejo direciona a energia da planta para novos botões florais. No cultivo doméstico também é comum o aparecimento de pragas, principalmente pulgões e ácaros. Essas pragas se alimentam da seiva da planta e podem comprometer o desenvolvimento dos botões florais. O monitoramento frequente é fundamental. E em casos iniciais, o controle pode ser feito com soluções simples, como água com sabão neutro ou produtos específicos de baixa toxicidade. Entre as doenças, o oídio e a mancha negra são as mais frequentes, principalmente em ambientes com alta umidade e pouca ventilação. Manter espaçamento entre plantas, evitar molhar as folhas durante a irrigação e garantir boa incidência de luz são medidas que ajudam a reduzir esses problemas. Depois da colheita, a rosa pode durar muito mais tempo dentro de casa, desde que alguns cuidados simples sejam seguidos. O nível de água no vaso deve ser de 2 a 3 dedos, suficiente para manter apenas a ponta do caule submersa, sem molhar as folhas. Antes de colocar as flores, é importante lavar bem o vaso com água e sabão, evitando a presença de bactérias que aceleram o murchamento. A cada 2 dias, recomenda-se fazer um corte diagonal, em bisel, de cerca de 1 a 2 centímetros na ponta do caule, aproveitando para trocar a água e mantê-la sempre limpa. Para aumentar a durabilidade, pode-se adicionar um conservante de flores ou, de forma caseira, 1 a 2 gotas de água sanitária por litro de água, o que ajuda a evitar a contaminação. Além disso, o ideal é manter as rosas em locais frescos, longe do sol direto, de corrente de ar quente e também de frutas que liberam gases capazes de acelerar o envelhecimento das flores. A roseira não é uma planta difícil, mas é uma planta que responde ao cuidado. Quando bem manejada, ela entrega flores de qualidade, com boa durabilidade e valor ornamental. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Valeu, Isa, obrigada. Agora a gente vai dar um pulinho em São Paulo, onde essa semana tomou posse a nova diretoria da Andave, a Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários. Quem traz as informações é o nosso parceiro, Ulisses Riba. A gente está aqui na capital paulista participando da posse dos novos diretores da Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, a Andave. A Andave que é responsável por quase metade das tecnologias que são pesquisadas e confeccionadas na indústria para levar até a qualquer fazenda desse Brasil inteiro. Não é pouco não, são 8,5 milhões de quilômetros quadrados e por isso que esse trabalho de transporte, de assistência técnica, de que estar ao lado do produtor é um trabalho muito importante. Tanto é importante que a Andave hoje já conta com quase 4.000 associados em todos os estados brasileiros que têm produção ou agrícola ou veterinária ou as duas com alguma importância, com algum porte, né? E a gente estava aqui e conversamos aqui com todo mundo da distribuição e eles estão bem, a entidade está crescendo, o agronegócio vai bem, vem recorde atrás de recorde, mas tem muito problema que deixa dor de cabeça. Reforma tributária, logística e também a questão do crédito e do financiamento. Mas eles acham que vai dar para ter um bom ano de 2026 e continuar crescendo também até o fim dessa década.
A expectativa é dar continuidade à gestão da Andave, mostrar a força da sua representatividade, defender os interesses dos associados e somar junto às outras entidades do setor para a gente transformar o agro brasileiro cada vez mais. É uma responsabilidade manter-se aonde que a Andave já chegou e pautar, né, as necessidades, ter um espírito de escuta do associado, o que ele está precisando, os anseios dele, tantas mudanças, tantos desafios pela frente, questões tributárias, ambientais, Uma reforma nova, né? políticas trabalhistas, políticas de acesso ao mercado, gestão de estoques. São temas que a gente vai dar prioridade para atender o associado. E o associado cada vez mais se profissionalizar, porque na verdade a Andave representa todos os associados. Muito bem, Riba, obrigada e parabéns aí a toda a equipe da Andave. E você que quer participar com a gente do programa, esclarecendo dúvidas, enviando fotos e vídeos, compartilhando informações e novidades da sua região ou sugerindo assuntos para tratarmos aqui, entre em contato com a nossa equipe no WhatsApp. O número é o 4533213970. Estamos em todas as redes sociais, no Instagram, TikTok, no YouTube e também no Facebook. Participe com a gente. A ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, publicou uma portaria definindo ações para a prevenção e a contenção do greening, doença que ameaça as plantações de cítricos. Os produtores devem adotar medidas de defesa relativas ao manejo obrigatório, entre elas a eliminação das plantas. O Paraná é o terceiro maior produtor de laranjas do Brasil, colhendo cerca de 700 mil toneladas por ano. A região noroeste se destaca, com Paranavaí sendo o município que mais produz. A portaria publicada essa semana pela ADAPAR reforça as regras de combate ao greening, a principal doença que ataca os laranjais. São medidas de prevenção e controle, entre elas o cadastro obrigatório de propriedades que tenham mais de 50 plantas. O produtor deve procurar uma agência da ADAPAR para fazer o cadastro e o prazo para regularização é de 4 meses. A ADAPAR também estabeleceu regras para a eliminação das plantas atacadas pela doença. E de acordo com a portaria da ADAPAR, ele tem um prazo para a eliminação dessas plantas. Um importante manejo, uma forma de manejo da doença, é a eliminação de plantas doentes, para que elas não permaneçam no pomar, servindo de inóculo tanto para a bactéria quanto também para a presença do psilídeo. Então, de acordo com a portaria da ADAPAR, o produtor tem a obrigação de eliminar de forma imediata plantas com idade até 8 anos e aquelas acima de 15 anos. Para as plantas com idade entre 9 e 12 anos, a eliminação no prazo de 4 anos. E para plantas entre 13 e 15 anos, a eliminação no prazo de até 3 anos. Lembrando que esse prazo de eliminação faz com que o produtor não tenha que fazer o monitoramento e controle do psilídeo. Mesmo lá obedecendo aquele prazo com a planta, mesmo com sintomas de HLB, dentro da idade, dentro do prazo, o produtor é obrigado a manter correto o controle do inseto, para que essas plantas dentro do pomar dele não sirvam de inóculo para a doença, para o pomar dele mesmo e para os pomares vizinhos. Tá aí, é muito importante os produtores seguirem essas orientações da ADAPAR. Pesquisadores da Embrapa Suínos e Aves desenvolveram uma plataforma que vai auxiliar no monitoramento das doenças na suinocultura brasileira. É a CIS, Central de Inteligência em Saúde Suína. Nós conversamos com a Janice Zanella, que participou da criação desse projeto, para saber como os produtores devem fazer para acessar essas informações. Então, para começar, a nossa conversa, a Embrapa está desenvolvendo esse projeto, que é a CIS, que é uma plataforma que armazena dados sobre a saúde dos suínos no Brasil, né? Então, como que foi essa ideia, da Embrapa e por que ela é tão importante? A ideia partiu justamente da necessidade de nós termos dados agrupados de uma certa maneira e também dados em tempo real. Muitas vezes, os pesquisadores eles fazem pesquisas, por exemplo, para saber a prevalência de uma doença no Brasil, mas geralmente fica numa região. E muitas vezes também os laboratórios de diagnóstico, eles fazem o diagnóstico, emitem esse diagnóstico para quem solicitou, e esses dados ficam no laboratório, e não são divulgados. Então, dessa forma, a Embrapa fez um acordo com vários laboratórios de diagnóstico veterinário
e eles enviam para nós os resultados de algumas análises que a gente solicita para alguns agentes, principalmente agentes infecciosos de doenças da produção, é o que a gente está fazendo. Então, a ideia partiu da necessidade de nós termos, uma certa forma, um radar sanitário, uma forma de perfil sanitário da suinocultura brasileira. Então, para que apresentar isso, para que seja de uma forma transparente, também disponível de fácil acesso para toda a sociedade. E quem vai estar cadastrado, né, a esse sistema, ele funciona de forma gratuita? As pessoas podem acessar de forma prática mesmo? Podem acessar de forma prática, não precisa se cadastrar, é só entrar no site da Embrapa Suínos e Aves, na CIS, né, Central de Inteligência e Saúde Suína, e ir lá observando, e olhando, navegando pelos infográficos, pelos gráficos, pelas planilhas. Então, dessa forma, também é uma forma, essa plataforma, ela é interativa, então você consegue selecionar, por exemplo, se eu quero saber a ocorrência de uma doença, ou a prevalência dela, num estado em particular. Por exemplo, nós estamos aqui em Santa Catarina, se eu quero saber em Santa Catarina em maio de 2025, eu tenho essa informação lá, eu seleciono, eu clico e seleciono o que eu quero saber. Agora, se eu quero saber, por exemplo, o mês de maio de 2025 no todo o Brasil, só clicar para todos os estados que estão lá selecionados. Então, assim, é uma forma bem tranquila, bem fácil de navegar. O que a gente sempre diz, a partir do momento que você tem um bom banco de dados, com números confiáveis, você pode fazer muita coisa, né? Muitas análises, e o que a gente fala também é que números bons geram resultados bons. Então, você consegue monitorar se você tem esses números, né? Você consegue controlar se você monitora. Então, é tudo uma cadeia. Então, a partir do momento que a gente tem os números, que a gente faz as análises, né? E transmite isso de uma forma transparente para quem quiser acessar, então a gente acredita que vai fazer uma diferença e ajudar a controlar muita coisa, muita doença que está acontecendo, principalmente na produção de suínos. Genice, muito obrigada, né, pela sua participação aí, por ter cedido um tempinho para a nossa equipe. Estamos à disposição e até a próxima. Muito obrigada, eu que agradeço, também estamos à disposição. Tá aí mais um trabalho importante de apoio aos produtores criado pela Embrapa, e a gente agradece a todos os pesquisadores, sempre muito parceiros do Agrofag. Bom, agora nós vamos falar de um assunto que está preocupando e muito os diversos setores do agronegócio brasileiro, a guerra no Oriente Médio. A gente tem acompanhado as notícias sobre os impactos desse conflito para os produtores aqui no Brasil. Na semana passada, falamos sobre a exportação de frangos para aqueles países que são grandes consumidores dos nossos produtos. Hoje, o tema é o aumento no preço dos insumos, principalmente os fertilizantes e também o óleo diesel. Nós conversamos com empresas e especialistas da nossa região para saber se os impactos da guerra já podem ser sentidos por aqui. Esta empresa em Cascavel atua no mercado de fertilizantes há 4 décadas e comercializa insumos agrícolas para produtores de todo o oeste do Paraná. Aqui os reflexos da guerra no Oriente Médio já são sentidos no dia a dia de trabalho. O Carlos, que é o gerente de compras, aponta a alta nos preços como fator mais preocupante. Hoje a gente vê reflexos diretos já nos custos de produção. Vimos aumentos nos insumos desde o início da guerra e foi escalonando até hoje, né, tendo aumentos bem expressivos para os produtores rurais. A ureia, por exemplo, um dos adubos mais utilizados na agricultura, está entre os insumos afetados. A empresa tem um produto em estoque, mas a demanda tende a crescer. Hoje a gente está com em torno de 1.000 toneladas de ureia ainda, né? Posicionados em estoque, mas pensando em compras, a gente ainda tem em torno de 5 vezes mais ainda para praticar dentro do ano, né? Porém, a gente está com muita cautela agora com novas compras, né? Sendo totalmente guiado pela demanda do campo. Então, assim, tendo vendas, a gente vai controlando nosso estoque e tal, para conseguir estar pensando em novas compras nesses custos elevados. Modesto Daga, analista de mercado com vasta experiência no setor agrícola, explica que a alta no preço dos insumos se deve principalmente aos riscos no transporte marítimo das cargas. É importante entender de que o que está acontecendo com a alta?
A alta não é do fertilizante na fonte que está custando caro, é o custo do petróleo no transporte desse fertilizante e as seguradoras. As seguradoras têm um risco muito grande de poder assegurar um navio carregado de fertilizante passando por os mares onde tem guerra. E eles não estão fazendo esse seguro. Por quê? Porque esse seguro eles não têm como garantir que vai chegar no destino. E daí o prejuízo seria muito grande. Então as seguradoras são hoje os grandes que impedem o transporte desses produtos imediatamente. Porque o risco de poder passar por esses mares proibidos é muito alto. E o prêmio desses seguros ficaram muito caro. E além da segurança de vida, claro, para poder passar aí, talvez estar com um navio, receber uma bomba em cima de um navio, destruir além da mercadoria, os seres humanos que estão transportando, né? A preocupação agora é com o tempo. O fertilizante tem uma logística de trazer ele do país produtor para até chegar à mão do consumidor final. Para nós conseguirmos obter principalmente os fosfatados, os nitrogenados, inclusive os potássicos, nós precisamos uma média de 5 a 6 meses entre a compra desse fertilizante no país produtor, a logística de transporte desse fertilizante até chegar nos portos brasileiros, a logística desse produto chegar até as misturadoras e depois das misturadoras até o distribuidor e do distribuidor até o consumidor final, que é normalmente o produtor rural. Então, se esse produto não estiver sendo adquirido agora, a probabilidade desses fertilizantes não chegarem a tempo da necessidade de uso vai ser muito grande. Outro impacto direto da guerra para o setor do agronegócio é o preço do óleo diesel, que representa cerca de 12% do custo operacional das lavouras de soja e milho. E além de abastecer os maquinários para o plantio, manutenção e colheita, o diesel é fundamental para o transporte da produção agropecuária. O Eduardo é gerente comercial dessa transportadora em Cascavel. Ele explica que o trabalho é voltado exclusivamente para o agro. O nosso foco é o agronegócio, né? A empresa é focada no transporte dos cereais, nas commodities em si. Então eu vou desde o insumo até o produto final, né? Então eu transporto soja, milho, fertilizantes, calcário e também a área industrial, né? Que é o produto acabado. Então, por exemplo, margarinas, óleos e etc. O aumento no preço do óleo diesel registrado nas últimas semanas já impactou no valor dos fretes. Hoje o produtor está pagando quanto a mais no valor do frete assim, em médio? Essa parte de negociação é algo muito amplo e é muito difícil de se dizer em valores exatos, né? Mas falando em tarifa, né, o que representa esse aumento do diesel hoje, uma conta básica, olhando a minha realidade, eu teria que repassar em torno de R$20 a R$24 por tonelada a mais para o meu parceiro, que é a trading, né? E ele, às vezes, com esse valor, ele não vai conseguir viabilizar uma compra para mandar para o mercado de exportação, né? Então hoje a gente olha que o cenário real atual desta semana, as indústrias estão consumindo mais os cereais, porque as exportações de fato estão cada vez mais travadas. Na avaliação do Eduardo, a situação pode se agravar na colheita do milho safrinha, já que a soja da última safra ainda ocupa os armazéns. Eu vejo que nós tivemos um recorde de produção, né, agrícola em nível do plantio do soja, e esse soja ele não foi totalmente comercializado. Então a gente observa muito armazéns sobrecarregados com o produto, então a gente vê que fluiu a safra, ela praticamente já está se findando, né? Temos aí a próxima safra do milho, né, que já está plantada, e isso nos preocupa um pouco mais, porque quando nós entrarmos na safra do milho, observando a quantidade de soja que nós temos, vamos dizer assim, nível Brasil, para ser escoada, vai se unir essas duas safras, e daí pode acontecer sim não um colapso, mas um aumento significativo da tarifa pela quantidade de ofertas de cargas que nós vamos ter, né, olhando o nível Brasil, perante a quantidade de transportadores e veículos disponíveis no mercado para transportar esses produtos. Professor Celso, situação extremamente delicada, um momento em que o produtor precisa ficar aí, né, de olho e com atenção em todo esse cenário. Uma situação muito complicada. Esperamos que esse problema se resolva o mais rápido possível, né, que essa guerra termine rápido. Com certeza. E agora vamos acompanhar os preços do mercado agrícola em nossa região. A saca da soja foi comercializada em Cascavel a R$ 113,00, a saca do milho R$ 54,00 e a saca do trigo R$ 63,00.
Depois do intervalo, pesquisa do IDR Paraná mostra que a adubação natural das lavouras com o uso de dejetos de animais pode suprir a necessidade do uso de fertilizantes químicos. O estudo foi realizado em áreas da região oeste do estado. No estúdio, especialistas explicam se isso é mesmo possível. É daqui a pouco. Vestibular agendado Centro FAG. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Aqui você realiza. Nós mostramos agora há pouco aqui no AgroFag uma reportagem sobre os impactos da guerra no Oriente Médio, principalmente no preço dos fertilizantes químicos. Pois agora nós vamos falar sobre uma estratégia que pode representar uma alternativa a esses produtos. É o uso dos adubos naturais a partir de dejetos de animais. O IDR Paraná tem uma pesquisa que indica que aqui no oeste do estado, o uso dessa técnica pode suprir as necessidades do solo e ainda representar uma economia para o produtor rural. É aqui no distrito de Vila Nova, em Toledo, que o Joanes mantém a propriedade. O trabalho inclui o cultivo de 48 hectares de grãos e 10 de silagem para o rebanho. Tem também a produção de leite. Hoje são 28 vacas da raça holandesa em lactação. Os animais são criados no modelo freestyle. Ficam soltos dentro do galpão. Além do leite, as vacas geram também outro produto de valor, o esterco, que colabora com a adubação das lavouras. O produtor organizou um sistema que recolhe os dejetos ao longo das pistas e os conduz até esse reservatório. A capacidade é de 200.000 litros. O material é acumulado por 4 meses até ser aplicado no campo. O produtor distribui também dejetos de suínos e cama de aviário, comprados de vizinhos da região. Segundo ele, o efeito tem sido interessante para a saúde do solo e as lavouras. A adubação natural atua como uma aliada da produção para diminuir custos e a dependência de insumos de base química. É preciso pensar no aproveitamento desse material. Esse material tem muito valor para o solo, para a vida do solo, para fertilizar o solo, porque as áreas de silagem são de grande extração, então precisa repor. E é uma fonte que a gente tem aqui dentro da propriedade que tem que ser aproveitada para ajudar a baixar custo. Senão não aguenta dar a volta. Se depender só de fertilizantes importados, comprados, fica muito oneroso a questão. Então hoje a propriedade usa bem pouco material comprado fora. Basicamente são só nitrogenados aí na cultura do milho. O resto tudo é cama de frango, dejeto suíno, o dejeto das vacas. Aqui a gente aduba o sistema, nós trabalhamos com adubação de sistema aqui, não com adubação de cultura, e sempre observando a análise de solo. A cada 2 anos é feita a análise de solo, se falta calcário a gente repõe, olha como é que está o restante do balanceamento, cálcio, magnésio, fósforo, potássio, enxofre. E aí vai ajustando isso aí. De acordo com a análise do solo, o produtor calcula quanto precisa depositar de adubo orgânico. Na última aplicação, por exemplo, após a colheita da soja, foram lançados 20.000 litros de dejeto bovino por hectare e 4 toneladas de cama de aviário. Esse espaço vazio aqui, sempre é depositado material aqui. Ele está sempre aberto ou tem material deitado, esperando vagar as lavouras para ser distribuído, né? Normalmente, os últimos 3 anos a gente anda fazendo no pré-milho, antes de plantar o milho, logo depois da colheita do soja, para tentar aproveitar um pouco do nitrogênio do esterco da cama de frango, então, que é um benefício que a gente tem que ser aproveitado. Esse ano está vindo cama agora, de novo, os próximos dias, porque a produção de soja foi muito boa, nós fomos abençoados com uma safra muito grande de soja, histórica,
e a demanda por nutriente foi grande, então a gente vai fazer uma reposição a mais. Esse ano nós vamos fazer uma pequena dose antes da cultura do soja também. Quem orienta o Joanes no uso dos dejetos para adubação é a equipe do IDR Paraná. O Luiz Anão é um dos agrônomos do Instituto e desenvolve estudos com base na necessidade nutricional do solo. No polo do IDR, em Santa Teresa do Oeste, essa área experimental faz parte da pesquisa que avalia a eficiência do uso de fertilizantes naturais. Após 5 anos de análises, incluindo amostras de 50 municípios, os pesquisadores chegaram à conclusão de que no oeste do estado, 75% das áreas têm uma boa fertilidade e a adubação natural poderia suprir os produtos químicos. Luiz Anão, pesquisador aqui do Instituto, vai conversar com a gente para explicar um pouco mais sobre como têm sido feitos esses estudos aí, né, Zanão? Seja muito bem-vindo. Obrigado aí pela oportunidade da gente mostrar esses dados aqui para os produtores, né, para a audiência do programa. Show. Você tem algumas amostras, né, para falar para a gente um pouco. Você explica para a gente, Zão? Aqui temos então 2 comparativos aí, né? Um solo com o uso e outro sem. Como é que é? Isso. Então aqui nós temos um solo que usa, aqui específico do dejeto de suínos, né? Vocês podem ver que tem um teor maior de matéria orgânica. Pela análise de solo isso é comprovado e visualmente também a gente vê essa questão e, claro, todos os benefícios que a matéria orgânica traz para o solo. Mais aeração, menor compactação de solo, maior resiliência, maior disponibilidade de nutrientes, né? Então a gente vê esses benefícios ao longo do tempo. E aqui onde só aplicou a adubação mineral, esse solo aqui é um solo naturalmente com teor alto de matéria orgânica, mas o incremento ele é bem grande quando se aplica os dejetos aí por muito tempo. Já aqui é interessante você comentar, porque além dos benefícios, né, que a cama pode oferecer em relação aí ao adubo mineral, tem outros agregados. Eu queria que você explicasse esse comparativo. Então, aqui a cama de aviário e os dejetos animais, de uma maneira geral, elas, além do NPK, né, tradicional que a gente tem no fertilizante mineral, que todo mundo fala o NPK, a cama tem os 14 nutrientes que a planta precisa. Então é o fertilizante mais completo que você poderia ter. Os minerais geralmente eles têm no máximo 5 nutrientes, né? No caso a cama de aviário, os dejetos animais, é um fertilizante completo. Você trouxe aqui, né, essas comparações em porcentagem, porque se a gente pegar essa cama de aviário, contar 100 quilos, o que compõe esses 100 quilos em comparação aqui aos adubos minerais? Beleza. Então, em termos médios, né, das camas da região, nós chegamos a um número aí de 3% de nitrogênio, 3% de fósforo e 3% de potássio. Isso quer dizer que em 1 tonelada dessa cama tem 30 kg de nitrogênio, 30 de P2O5 e 40 de K2O, seria o potássio. Então, 100 kg dessa cama corresponderiam aqui em adubo mineral a 7 kg e 700 gramas de super triplo, 6,7 kg de ureia e 5,8 kg de cloreto de potássio. Ou seja, não é pouca coisa. Então, quando a gente olha esse pacote aqui, a gente às vezes não valoriza esse material. Mas olhando para 100 kg disso, você está enxergando isso daqui. E o preço muito menor, né? Então você tem aqui, e fora os outros benefícios que a gente já falou. Então você está levando aí uma grande quantidade. E para as culturas, não importa se esse potássio veio da Ucrânia, da Rússia, ou se veio do aviário ali de Toledo. Para ela não importa, o que importa é que você tem que fornecer essa quantidade para ela. Por aqui seguimos falando sobre a adubação com o uso de dejetos de animais. 2 especialistas no assunto vão continuar essa conversa aqui com a gente. Luiz Anão, que estava no campo, agora aqui no estúdio, seja muito bem-vindo. Você que é pesquisador do IDR Paraná, está sempre aqui com a gente. Bem-vindo. Obrigado. Augustinho Borsoi, engenheiro agrônomo e professor de agronomia aqui da FAG. Tudo bem, Augustinho? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Obrigado pelo convite. Vamos lá, então, começar falando, né, dessa ideia de trazer os dejetos animais de uma forma controlada, equilibrada, né, professor Celso? Para trazer aí essa sustentabilidade e também essa menor dependência, né, dos insumos aí de base química. Então, Zanão, a gente trouxe um pouco do contexto do Joanes ali. Você tem acompanhado ele desde o início? Como é que foi essa ideia dele acrescentar o adubo a partir dos dejetos lá na propriedade?
Então, o IDR, né, tem bastante tradição, né, desses experimentos com dejetos de animais, e a gente já tinha um experimento ali de longa duração em Santa Teresa, e a gente sempre faz aqui na região atividades de difusão de tecnologias, transferências, né, dias de campo, e ele conheceu esses resultados numa desses eventos, né, no show rural, e se interessou, né, só que aquela questão, tem sempre uma certa resistência, né, mas ele foi vendo, todo ano a gente levava e ele acompanhava os resultados, ele foi, visitou o polo para conhecer os resultados e começou a adotar, né, pouco a pouco, e foi dando certo. Ele viu que o resultado era bom e foi fazendo essa aplicação exclusiva, né, com os dejetos nos últimos anos. Uhum. Esse adubo natural já é de conhecimento dos produtores, mas alguns ainda têm esse receio, ao que relatam também os alunos em sala de aula. Agostinho, conta pra gente. Sim, uma grande parte dos agricultores, e a gente tem muitos alunos que são filhos de agricultores, eles acabam tendo esse receio de substituir parte ou substituir totalmente o adubo mineral pelo esterco, né, pela cama de aviário. Então, muitas vezes eles têm isso na propriedade, produz lá o dejeto, mas fica com receio de fazer essa aplicação, de não fornecer a quantidade de nutrientes necessários e aí não ter uma boa produtividade, né? Então, a gente ouve bastante relatos, dúvidas, né, quando a gente está na sala de aula. E o ponto certo é fazer essa análise de solo e aplicar da maneira correta na quantidade certa, né? Sim. Tudo na adubação, na fertilização do solo começa com a análise de solo. Então, seja um adubo químico ou seja o adubo orgânico, a cama de aviário, o dejeto suíno ou bovino, a gente tem que fazer análise de solo para a gente saber o que necessita aplicar nesse solo, né? Então, é super importante começar com a análise de solo. Aí você vai saber a quantidade necessária, né, quanto aplicar, que forma aplicar isso, né, e ter uma aplicação que vai fornecer o nutriente que a planta precisa, né, e também não vai jogar uma quantidade exagerada, né, que às vezes pode acabar causando algum desequilíbrio, né, nutricional na própria planta. Professor Zanon, esse composto chega a substituir o mineral? Nas nossas pesquisas, substitui totalmente, 100%, tanto o dejeto de suínos quanto o de aves ou de bovino, né? A chave é o que o professor Agostinho falou, é a análise de solo e você saber essa composição nutricional, né? Você vai encarar esses materiais como se fosse um fertilizante, só saber a porcentagem de nitrogênio e fósforo para fazer o cálculo certinho da dose. O que a gente vem vendo aí no campo é que o produtor faz como se fosse um complemento, né? Que aplica uma dose ali, mas sem um critério agronômico mais preciso, né? O agricultor tem que ter muito cuidado, porque nós temos a fertilidade do solo já constituída praticamente, né? Isso. Então tem que ter uma boa análise de solo para saber o que fazer, não. E agora outra pergunta a fazer é o seguinte: acidifica o solo? É verdade ou mito? É fato ou mito? É um mito, assim, que acidifica, mas essa acidificação, ela não é tão significativa, ela é um pouco temporária. E, assim, uma das vantagens que a gente tem hoje, por exemplo, nas camas de aviário, é que na cadeia produtiva do frango, né, entre um lote e outro de frangos, para questões sanitárias, se espalha no aviário cal virgem, entre um lote e outro. E esse cal virgem, ele é o melhor corretivo de acidez que existe. Então, isso vai acumulando ali, tantos lotes, né, sendo aplicado, então acaba que você, quando o produtor aplica esse material no campo, esse material já faz uma adubação e já corrige a acidez do solo que foi gerada naquele ano. Então, nós lá, por exemplo, a gente já tem mais de 6 anos que a gente não se preocupa com a aplicação de calcário, porque a saturação de base está sempre elevada, o pH está sempre corrigido por causa dessa manutenção aí que essa cal faz. E o dejeto de suínos também, ele não acidifica tanto o solo, né? Os fertilizantes nitrogenados minerais também acidificam o solo, a ureia acidifica, o sulfato de amônio acidifica. Então é uma questão mais, assim, às vezes que há uma preocupação, né, em relação a isso, mas na verdade isso não está acontecendo em um grau tão preocupante, né? Agostinho, o que você acha? A região oeste hoje seria, a nossa região,
seria uma região que está utilizando bastante esse processo, e isso vem financeiramente ajudar o agricultor? Com certeza. A nossa região é uma região que produz muito frango e produz muitos suínos também, e bovinos, né, a parte de produção leiteira, né? Então a gente tem uma geração muito grande de dejetos, né, de resíduos, e a gente poderia ampliar muito mais esse uso, né? Talvez quando a gente faz uma dose adequada, né, do dejeto, a gente poderia usar em uma área bem maior, né? Em vez de ficar acumulando o nutriente ali no solo que pode acabar causando desequilíbrio, né, você aplicar a dose correta, você pode conseguir usar numa área maior esse resíduo, esse dejeto, e substituir parte desse fertilizante químico, né, que com os problemas que a gente tem no mundo hoje, né, de guerras a gente é muito dependente do fertilizante importado, né, então nossa importação é muito grande. Se a gente conseguir substituir parte disso, né, principalmente regional, né, que seja mais fácil transportar, né, mais barato transportar, com certeza vai ter um custo menor do que o fertilizante químico. A gente pode aproveitar 2 pontos para trabalhar a partir da sua resposta, professor Augustinho, que é o fato do produtor ter essa disponibilidade ali, né, vizinhos, a nossa característica aqui da região, do sistema cooperativista, com a cama de aviário próxima, os dejetos, né, dos suínos e do bovino, e nesse caso o produtor relatou a dificuldade, às vezes, em mudar o sistema de distribuir esse adubo. Deveria haver, então, essa adaptação aí, Zanão, como é que você vê isso? Uma das resistências é essa mesmo, assim, às vezes é uma resistência, primeiro, em acreditar que vai ter aquela quantidade, vai suprir, né, e isso, pelo levantamento da fertilidade do solo da região, 75% das áreas está com um teor bom de fósforo e potássio. Então, a dose que a gente deveria aplicar, ela é um pouco menor, que ela pode ser suprida com o fertilizante mineral ou com os dejetos de animais, né, que são abundantes na região. Então, essa mudança de cultura aí falta um pouco também pesquisas nessa área, de desenvolver máquinas mais eficientes para fazer essa distribuição, né? Mas a gente já tem todo o conhecimento científico aí que pode ser aproveitado para ajudar esses produtores, para orientar, para fazer toda essa adaptação, essa mudança, né, de cultura aí. Zanão, esse processo aí, dessa mudança de cultura, a gente vê que às vezes o agricultor quer se livrar do subproduto, né, da cama de aviário, né? Quer dizer, ele tem que ter um critério muito rigoroso, né? Porque se for jogar na lavoura e não tiver um critério rigoroso, você pode também prejudicar o que já está constituído lá, né? Pode, e aí o prejuízo pode ser dobrado, porque isso também tem um custo, né? Como o professor Agostinho falou, poderia aplicar em mais áreas, né? Jogar esse material em mais áreas, e às vezes concentra numa área só, e aí pode causar problema de acamamento, de desequilíbrio nutricional, desequilíbrio entre os nutrientes, né? Então, maior suscetibilidade a algumas doenças. Então, você tem que ter em mente que quando você usa esses materiais, aí que você tem que fazer análise de solo, fazer uma boa interpretação, ir acompanhando esses possíveis desequilíbrios, né? A gente fala até em fazer rotação, se possível, com os dejetos, né? Às vezes aplicar um de aviário que tem mais potássio, aí depois o potássio vai aumentar bastante, aí depois então vem com de suínos que tem menos potássio, bem menos, ou um de bovino, né? Então, se possível, também fazer essa rotação, né? E chegar um momento que quem usa bastante esses materiais vai ter uma fertilidade muito construída, né? Então, aí vai ter que fazer análise, tem muito potássio, então vamos aplicar só um mineral com fósforo ou um mineral com nitrogênio ali para fazer. Então, quando você usa esses materiais, aí que você tem que fazer um bom acompanhamento técnico. E esse sucesso não vem na primeira aplicação, né? Tem ao longo do tempo. Não vem na primeira, você vai acertando ali. Então, a gente sempre encoraja os produtores, né, para começar com uma pequena área, ele vai vendo esses efeitos e depois ele vai expandindo. Então, começa com metade, fazendo um complemento, e aí depois você pode partir para a utilização só desses materiais. Augustinho, gostei de surpresa. E agora tem uma parte logística, né? Essa parte logística é importante, né? Às vezes o produto que você está ali sobrando,
não dá para trabalhar, que vai ficar muito mais caro se você transportar, né? Essa é uma parte importante também, saber essa relação, né, que quanto retorna economicamente, se é possível ou não, né? Pode os dois aí trocar ideia, né? Sim. É a questão do transporte, né? Então, áreas mais próximas acaba ficando barato você transportar. Talvez levar lá para o Mato Grosso não seja viável, né? Porque o frete vai ficar muito caro. Mas áreas mais próximas, na mesma região, a gente consegue fazer esse transporte e tornar barato, né? Porque às vezes acontece muito, né, de quem tem frango ou suínos, geralmente são pequenas propriedades, né? E aí não consegue dar conta de jogar todo esse dejeto na própria propriedade. Tem que acabar comercializando isso, né? Ou vendendo para fazer lá um orgânico mineral ou para os vizinhos. Né? Geralmente o vizinho mais próximo acaba comprando para se tornar mais barato. Né? Só não pode vender tudo e comprar adubo mineral. Aí, vender e comprar mesmo. Que tem o aviário e tem a área agrícola, esses perfeitamente dá para você fazer essa reciclagem de nutrientes aí tranquilamente. Professor Agostinho, mas também não é só o detrito que a gente pode usar, né? Se for trabalhar com bovino, né? Você pode utilizar o metano também, né? Fazer uma coisa integrada, né? Na verdade, todos os dejetos daria para a gente fazer o aproveitamento para a produção de biogás, né? Então, a gente teve alguns anos atrás alguns investimentos, né, da Itaipu nessa questão de biogás, né? Aproveitamento de crédito de carbono, né, para a venda do crédito de carbono, aproveitando, né, a decomposição desses dejetos e, né, vai gerar o biogás, que é o gás metano, né, e que pode ser aproveitado também dentro da propriedade e vai ter o dejeto já mais concentrado, né, já mais concentrado nutrientes, menos problema de acidificação, né, já vai estar decomposto, né, boa parte desse material e aí acaba gerando dois produtos, né, o biofertilizante e gerando também o biogás. Zanão, o nosso tempo é curto aqui, infelizmente, né? Mas só para a gente encerrar, eu queria que você falasse só essa parte da economia. Na pesquisa de vocês, durante esse projeto, vocês viram uma economia muito grande em relação ao que pode ser aproveitado. Para a gente fechar, fala aí um pouquinho desses dados. Então, nós fizemos essa comparação, né? Como eu falei para vocês, desde o primeiro ano a gente os dejetos, a dose dos tratamentos onde só era aplicado o dejeto, ela produziu a mesma coisa que o fertilizante mineral. Ao longo dos anos, ela supera um pouco o mineral, né? Por vários fatores, de ser um fertilizante completo, de ter todos os 14 nutrientes que a planta precisa, matéria orgânica e tal. E nós fizemos o levantamento aqui e aí o custo de produção, que é o mais interessante. Então, onde nós aplicamos a cama de aviário, foi um custo aí de R$600, e onde foi o adubo mineral, o custo foi de R$2.200, né? Ou seja, por hectare. Por hectare. Então, uma economia aí de R$1.800, né? Se a gente expandisse isso para toda a região, né? Nós fizemos o levantamento, só a cama de aviário produzida no Oeste daria para aplicar uma dose anual de 2 toneladas por hectare, né? Então, se a gente contabilizar essa economia no tanto de hectares de soja que a gente tem, daria uma economia de mais de quase R$2 bilhões. Então a gente ficaria só reciclando esses nutrientes aí. Olha, mais para frente a gente vai seguir acompanhando tudo isso. Tem aplicativo pela frente, tem lançamento da pesquisa completa e a gente vai seguir conversando. Obrigada, Zanão. Eu que agradeço. Obrigada, professor Agostinho. Até a próxima. Até a próxima. Vamos seguir agora com a previsão do tempo para os próximos dias aqui na nossa região. A semana começa com calor e instabilidade no tempo. A partir da tarde, pode chover nas cidades da região oeste. Cascavel deve registrar chuva leve e contínua. E as temperaturas ficam entre 22 e 28 graus hoje. Amanhã, a chuva se intensifica um pouco e são esperados 5,5 milímetros pelo CIMEPAR. As temperaturas ficam entre 22 e 30 graus por aqui. Na terça, a chuva será rápida, com mínima de 21 e máxima de 29 graus. Para quarta, o tempo contará com um volume de 8 milímetros de chuva durante o dia e os termômetros podem variar dos 21 aos 29 graus. Em Guaíra, hoje o dia será abafado e não tem chuva indicada. A mínima é de 24 e a máxima 32 graus. Na segunda, o tempo fecha e são esperadas pancadas de chuva, que devem somar 8 milímetros. A mínima é de 24 e a máxima é 32 graus.
Na terça-feira, a cidade pode registrar apenas uma leve garoa e os termômetros variam dos 23 aos 31 graus. A chuva se intensifica na quarta, com 15 milímetros esperados e concentração nas pancadas de chuva, principalmente à tarde. As temperaturas ficam entre 23 e 30 graus. Em Foz do Iguaçu, também tem tempo instável e chuva que deve chegar à tarde. Os termômetros registram baixa amplitude térmica, ficam entre 25 e 29 graus. Para amanhã são esperados 7,5 milímetros de chuva, com temperaturas que variam dos 24 aos 30 graus. Na terça-feira, a intensidade das pancadas diminui, mas tem garoa esperada. Para a tarde, a mínima é de 24 e a máxima 29 graus. Tem chuva na quarta-feira também, com 6 milímetros de volume indicado, e os termômetros oscilam entre 24 e 31 graus. No próximo bloco tem Agrofag 5 anos, com a produção de feno em Toledo. É já já. Vestibular agendado Centro Fag. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo Fag. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário Fag. Aqui você realiza. Está na hora do Agrofag 5 anos. Em maio de 2023, nós exibimos uma reportagem mostrando as etapas de produção do feno em uma área em Toledo, aqui no oeste do estado. As técnicas de colheita chamaram a atenção dos amigos que acompanham o programa. E agora a gente vai rever essa reportagem do Reinaldo Japer. Na propriedade da família Netson, que fica na linha Cerâmica Prata, em Toledo, os negócios giram em torno do feno. A produção ocupa 25 hectares. Aqui, a variedade é o capim vaqueiro, a mais indicada para a alimentação de animais de criação, especialmente para aqueles que precisam de uma dieta rica em nutrientes. Nós fomos informar com o pessoal que já trabalhava há mais tempo com esse material, né? Indicaram para nós a questão da qualidade dele, né? Que a qualidade é um pouco superior às outras aí. Questão de demanda, de comercialização também? Para comercializar é melhor, né? Porque como ele tem uma qualidade melhor, você consegue agregar um pouco mais de valor em cima do produto também, né? O plantio começou em 2014. De lá para cá, o produtor vem fazendo apenas a manutenção do solo com adubação e inseticidas contra pragas. A cada colheita, ela volta a crescer, não precisando ser replantada. A principal é a adubação, né? Adubação, veneno para inseticida, né? A famosa lagarta aí da grama, né? E a manutenção no solo. Calcário, gesso, toda essa adubação aí também. Dejeto suíno, né? Que a gente aplica muito aí. Quando o capim atinge uma altura ideal de 30 centímetros, que pode levar em média 32 dias, o material é cortado com uma segadeira. Após realizar o corte, o capim fica espalhado na propriedade de um dia para o outro, para reduzir a quantidade de água. Assim que fica pré-secado, entra outro equipamento chamado de enleirador, para agrupar o capim em linhas, deixando todas organizadas para enfardar. Aqui é o processo de enfardamento do feno. A máquina passa em leiras, recolhe o capim para compactar e transformar em fardos. Cada fardo pesa até 500 quilos.
Os fardos ficam todos compactados e padronizados. Daqui são carregados no caminhão e transportados para outra área. Na empacotadeira, o equipamento faz todo o processo de embalar o fardo e recolocar no chão de forma organizada. O plástico ajuda a preservar a qualidade do feno, protegendo contra a umidade, impedindo a perda de fibras e nutrientes importantes, além de prolongar a vida útil em até 8 meses. O processo de embalagem desse material é para conservar o material dentro ali, porque se não tivesse embalagem, entra oxigênio e muda a fermentação e com certeza vai ter mofo e vai perder o material, né? É para não entrar oxigênio dentro do material. O corte é realizado de 5 a 7 vezes por ano. E a produção média fica em torno de 125 fardos por hectare. O Fabiano é o responsável pela comercialização e destaca que o mercado está aquecido. O valor gira em torno de R$ 320 o fardo embalado e pré-secado para retirar na propriedade. O mercado ainda está bem aquecido ainda. Nós viemos de vários anos de estiagem aí, na verdade, né? Então está bem aquecido, bastante produtores sem silagem ainda. E ainda está bom o comércio ainda. E agora vai entrar o inverno, vai ficar bom, né? Normalmente se abaixar um pouquinho as vendas, vai ser lá por outubro, novembro só agora. E como que é a comercialização aqui? Para onde vai esses fenos aqui? É para a região, o Brasil todo? 90% para o sudoeste do Paraná e 10% Santa Catarina. Oeste e Vale do Itajaí. Oeste catarinense e Vale do Itajaí, Santa Catarina. Acompanhe agora os preços das proteínas animais em nossa região. A arroba do boi gordo, segundo o CPEA, R$ 349,60. O quilo do suíno, na cotação de Toledo, R$ 6,45. E o quilo do frango, R$ 4,40 em Cascavel. Bora começar as redes sociais aqui? E a gente vai mostrar esse primeiro vídeo, professor Celso, que nós recebemos de amigos muito parceiros lá da Colônia Esperança, que mostram que não é só os adultos, né, os produtores rurais que gostam de porco caipira, tem criança que gosta também. Vamos ver? Olha só esse vídeo da Ayla, gente, coisa mais linda, veja aí. Professor Celso, não tem nem 2 aninhos ainda. Está se despertando para o agronegócio. Que coisa mais linda, gente. Abraço a toda a família, muito especial, muito queridos por nós aqui. E para a Ayla também, que provavelmente vai seguir no agro aí, né? Provável. Esperamos. Que fofa, que legal. Show de bola. Seguimos, hoje, professor Celso, 11h30 da manhã começa a festa do padroeiro São José Operário. Tem churrasco com acompanhamentos, tem uma programação muito especial para quem ainda não conseguiu comprar o ingresso. Começa hoje, 11h30 da manhã, dá para ir até a paróquia e tem um telefone para contato aí na tela, é o 45999960670. Temos também a indicação aí do 5º Simpósio Brasileiro das Pitaias, que acontece durante essa semana, de 25 a 27. Então, é a partir da quarta-feira e vai até a sexta. Vai acontecer lá no Instituto Agronômico de Campinas, que fica lá em Campinas, São Paulo, né? E para quem quiser saber mais informações, vamos deixar o QR Code aqui na tela. E aí já dá para se informar. Se estiver passando pela região de Campinas, fica a dica aí, é o Simpósio das Pitaias.
Temos aí também a indicação do Expo Agro Familiar 2026, Tudo Começa na Família que Alimenta as Gerações. Então é um evento que vai ser realizado pela Prefeitura Municipal de Toledo, a Secretaria aí de Agricultura, né? Vai realizar esse evento que é voltado às agroindústrias familiares da região. E tem também, olha só, a reunião de pesquisa da soja, que está na 40ª edição, um evento promovido pela Embrapa Soja, vai acontecer no mês de junho e a gente vai deixar o QR Code para quem quiser participar. É um evento importante, né, professor? É um dos eventos muito esperados, né? 40 palestrantes, as decisões sobre o mercado da soja, né, estão todas, né, sendo realizadas durante essa reunião que acontece em Londrina. Muito bem, vamos subir, vou pedir para nossa equipe subir um pouquinho, só para não falar a data errada, vamos ver aqui que dia que vai ser bem certinho, 10 e 11 de junho, lá em Londrina, RPS. Muito bem, é com esse evento que a gente encerra aqui a nossa programação das redes sociais. Professor Celso, te vejo no próximo domingo. Até o próximo domingo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal, até o próximo Agrofag, a gente se vê.